Oi, eu sou a Patrícia, sou psicóloga, sou mestranda da PUC do Lelu. Olá, eu sou a Natasha, sou psicóloga, sou mestranda em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Olá, eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga, sou mestre e doutoranda do Lelu da PUC São Paulo. Bom, dando continuidade, né, aos vídeos que estão sendo produzidos pelo Lelu sobre o suicídio em diversos contextos, no episódio de hoje a gente vai buscar conversar um pouquinho sobre um contexto que é bastante importante para a nossa sociedade. Muitas vezes é um contexto que é invisibilizado, né, um contexto em que fica à mercê ou então paralelo à sociedade, que é o suicídio e o luto no contexto, né, de vulnerabilidade social. Então, para contextualizar um pouquinho, né, a nossa conversa, depois a gente vai entrar umas questões de conceitos, né, que é importante para a gente compreender bem esse assunto que é denso, porém a gente precisa falar sobre isso, contextualizando de quem nós estamos falando. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade social, o termo vulnerabilidade social ele é empregado, né, para as pessoas que estão fragilizadas, tanto judicialmente quanto politicamente, e que necessita de um auxílio, né, e proteção para que tenha a garantia dos seus direitos. Então, são pessoas que necessitam tanto do governo, do Estado, das políticas públicas, da saúde pública para ter os seus direitos atendidos, né? Então, atualmente, este conceito da vulnerabilidade ele tem sido usado para caracterizar uma parcela da população cada vez maior, né? Então, muitas vezes a gente escuta a minoria social. Na verdade, a gente está falando hoje de uma parcela que já está muito maior do que essa minoria que talvez antigamente fosse, né? Que se encontra, e esta grande maioria hoje se encontra, né, em uma situação desfavorável em relação, né, a alguns grupos populacionais que muitas vezes conseguem ter aí os seus direitos atendidos de uma forma um pouco mais extensa, né? Dizendo que quando a gente fala da vulnerabilidade social, a gente está dizendo que o indivíduo está fragilizado e ele está vulnerável naquele momento, né? Não que o indivíduo ele seja vulnerável ou ele esteja fragilizado, mas sim ele está numa situação, né, da vulnerabilidade. Né? Então, mostrando um pouco, né, do cenário que a gente está falando, que é um cenário que ele é difícil, né, de lidar dentro da sociedade, né? Como é que será que é vivenciar o luto, né? E o luto por suicídio, né? Quando a gente muitas vezes não tem esse lugar na sociedade, a gente não tem o espaço para expressar, né? Os nossos problemas, onde a gente não tem lugar para a gente expressar as nossas dores, né? Então, contextualizando também, né? O que é o luto, né? O luto ele é uma perda. Quando a gente perde alguém significativo, a gente entra num processo de luto. E o luto ele é um processo dinâmico que ele varia de pessoa para pessoa e ele suscita diversas sensações, né? Sensações de culpa, dor, dificuldade de encontrar sentido nas coisas, choque, tristeza, entorpecimento, né? Imagina, a gente tem todas essas sensações e todas essas emoções acontecendo num luto que é tido como natural e processo de luto acontecendo como algo natural. Modo de lidar com este luto, né? Ele vai depender, né, da auto e do heterossuporte do enlutado, né? Ou seja, quais são os seus recursos internos, das suas relações interpessoais, dos seus ajustamentos criativos que têm a ver com estas redes de apoio, para que ele possa realizar, né, um melhor processo de luto com a interação com esse meio ambiente. Então, eu tenho um cenário de uma vulnerabilidade social, que muitas vezes eu dependo do Estado para receber
uma ajuda ou uma contingência para uma emoção que está dolorida, e eu perco esse ente querido por um suicídio. Então, entendendo que todas essas emoções citadas, elas estão acontecendo, só que no suicídio elas estão acontecendo num grau um pouquinho maior. Por quê? Porque o suicídio, ele é entendido como uma morte violenta e inesperada. Então, tudo parece fugir ao controle. Quer dizer, a morte já traz essa ideia da fuga do controle. No suicídio, isso dá uma sensação ao enlutado de algo que fugiu muito acerca do controle dele, né? Então, a falta de informação sobre o que aconteceu. O que aconteceu para esse ente querido ter escolhido esta forma de se retirar da vida? Por que que o meu ente querido fez isso? Será que eu não sou suficiente para esse ente querido? Então, são aspectos que vão trazendo para o sobrevivente do suicídio um luto complicado. Mas olha só, a gente chama do sobrevivente pelo suicídio. O sobrevivente pelo suicídio não é aquele que tentou se matar e ele não morreu. A dor do luto pelo suicídio é tão grande que as pessoas sobrevivem a essa dor, né? Muitas vezes o enlutado ele acaba morrendo internamente junto com este ente querido. Então, por que a gente está dizendo isso? Para a gente ver a problemática do que é o importante de cuidar desta população que tem risco, sim, para ter um luto complicado. Então, como será buscar uma rede de apoio nesse contexto que já é fragilizado por si, tendo a morte de um ente querido, né, que é um grau para um luto complicado? Então, a gente começa, né, dando o início a essa conversa, contextualizando que, além das questões de ter a morte pelo suicídio, nós temos também, dentro desta questão da vulnerabilidade social, as ideações suicidas e o comportamento suicida. Então, quer dizer, a gente tem algo anterior a esta morte, né, acontecendo, e como será que as redes de apoio podem ser, né, úteis para essa população? Quando a gente fala em suicídio, a gente pensa em diferentes fenômenos, né? E é o comportamento autolesivo, a ideação suicida e o ato suicida, que é a tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Então, quando a gente fala em suicídio, a gente pensa em alguns fenômenos que englobam esses comportamentos, né? O comportamento do suicida. O suicídio consumado de fato, que é a tentativa e a concretização, a autolesão, comportamento de autolesão, que é quando a pessoa se corta, se machuca, toma coisas, né, remédio, droga, enfim. Pensando no comportamento que envolve o comportamento suicida. Então, pode ter o suicídio de fato, concretizado, a tentativa e o suicídio concretizado, os atos de autolesão, que é quando a pessoa se machuca, toma álcool demais, droga, enfim, se corta com vidro e todas essas questões. E a ideação, né, que é o pensamento, e a pessoa fica ruminando o pensamento até concretizar ou não. São momentos em que quem está em volta deve ficar em alerta, porque no caso da autolesão, é algo que amigos, conhecidos, familiares, profissional da saúde pode observar isso, né? Pode ter um olhar atento para essas questões. Quanto à ideação, algumas vezes a pessoa vai soltar alguma coisa, frases de desesperança total, falta de sentido na vida, uma incapacidade de resolver os problemas.
E essa rede de apoio é fundamental nesse aspecto. A desesperança é um dos fatores que mais graves, assim, que leva a pessoa a cometer, a se machucar até a concretizar, de fato. Eu acho que é importante, né, nesse contexto que você está trazendo, né, Patrícia, a gente pensar muito no quanto que essas pessoas estão possivelmente desesperançadas pelos contextos, né, da vulnerabilidade social, das fragilidades, às vezes até mesmo uma naturalização de não ter um lugar, né, para sofrer, um tempo para sofrer, né, um lugar para falar. Então, falar das dores, né, do que dói, do que aperta, né? Então, o quanto que essa rede, né, ela se faz importante, porque é como a Vanessa trouxe ainda há pouco, falando da violência. O suicídio, ele é violento por si só, e a gente está falando de um contexto que ele é atravessado de violências, violências raciais, violências sociais, né, violências econômicas e vários tipos de violência aqui que a gente pode pensar. E, bom, o que que é feito a partir daí? Aonde que essa pessoa pode recorrer? Justamente no momento de desesperança, porque acho que é multifatorial, né? O suicídio, ele é multifatorial. Então, acho que é importante frisar isso para não ficar também nessa questão de, bom, né, se está no contexto de vulnerabilidade social, vai cometer suicídio? Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando aqui que nesse contexto é preciso um olhar maior, uma ampliação de políticas públicas maior, porque é nessa população mais fragilizada e vulnerabilizada, tanto é que hoje em dia a gente até utiliza, né, está se discutindo o novo termo dos vulnerabilizados, porque são vulnerabilizados por um contexto, né, aí, é, então a implicação, né, até mesmo do Estado, das políticas, para se haver em relação às lacunas existentes, que acontece, né, todo sistema tem lacunas, só que é importante a gente olhar para onde está sendo prejudicial, né, para essa população também. E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente trazer aqui, né? Porque a gente está trazendo, bom, para onde vai, então? Quando se tem sofrimento, recorre-se a quem? A quê? E a gente tem, né, alguns recursos, até mesmo políticas públicas, né? Ainda que devagarzinho e tudo mais, mas tem avançado. Em 2019, até mesmo, né? Foi sancionada uma lei nova só em 2019, mas ainda bem que foi, né, sobre a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no Brasil. E com essa lei se constitui um marco legal para possíveis regulamentações, portarias, que incentivem justamente esse olhar para essas lacunas, né, compreendendo que existem. Então, acho que primeiro é compreender que existem, quais são, né? Eu acho que quem pode falar, quem pode responder isso e construir, não somos nós, né? Acho que essa não é também aqui a nossa, a gente não está nessa pretensão, mas são os próprios serviços que atendem essa demanda. É onde essas pessoas chegam. E aí, aonde que essas pessoas podem chegar, né? E é importante enfatizar isso para também isso aqui ser algo informativo, né? Para quem estiver assistindo a gente. Bom, a primeira coisa é que existem sistemas, né? Tanto de saúde, que é o SUS, né? Sistema Único de Saúde no Brasil, quanto o de assistência social. Então, esses dois sistemas principais, eles têm serviços que funcionam, né, numa rede. Quando a gente fala rede, é porque a ideia é que eles podem se interligar. Eles precisam até mesmo se interligar, principalmente nesse contexto da vulnerabilidade social, em que os contextos são tão complexos, né? Não é só uma coisa ali, não é só um ponto que vai poder mudar o entorno, a dinâmica, o contexto daquela pessoa. Possivelmente é toda a estrutura que tem ali por trás. Então, em relação a isso, importante falar. Temos a UBS, que é o postinho de saúde que todos conhecem, tem todos os territórios, eles são territoriais, né? É um equipamento territorial, ou seja, o que que é isso?
é um equipamento que todo território, todo bairro tem alguns em que são atendidos especificamente, principalmente voltado para o olhar à família, para o olhar integral daquela pessoa. Então, vamos dizer assim, é onde recorre-se para falar de um contexto que está difícil, inclusive, aguentar sozinho. Porque acho que é importante a gente frisar isso também. Dentro desse contexto, não precisa, né? Às vezes a gente se escuta, né? Que bom, precisa ser forte, né? Precisa aguentar tudo, precisa estar ali nesse lugar, mas ninguém dá conta de tudo, né? Então você pode recorrer a um serviço de saúde, né? Principalmente porque ele faz parte dessa rede de apoio, em quem você pode, inclusive, se apoiar quando, né, tá difícil, enfim, né? Questões da vida. Então, tem a UBS, né, que é a porta de entrada, inclusive, quando a gente fala porta de entrada, é o serviço que pode encaminhar, fazer encaminhamentos, né, para onde for viável, para onde for necessário. Então, faz essa primeira escuta e encaminha, se precisar, ou é atendido lá mesmo. Tem as UPAs, e aí, UPA, quando a gente fala em UPA, o que que é UPA, né? É a unidade de pronto atendimento, que é justamente também quando se tem uma emergência, né? Então, quando é algo emergencial, tá? Então, seja lá pela ideação, e aí quando, né, você trouxe, Patrícia, em relação à ideação, importante frisar também que tem vários níveis, né, de ideação. Todos que se requerem ali um cuidado, uma atenção, né? Que é isso, é um sinal, é um despertar, um soar de alarme ali para algo que pode estar acontecendo, um sofrimento ali muito pertinente. Então, precisa desse lugar, mas quando se tem ali, né, qualquer emergência, qualquer urgência, inclusive tanto da própria pessoa, quanto ela sentir que ela está, de uma certa maneira, ameaçando, né, a própria vida, ou com esses pensamentos muito fortes, poder ir, né, até uma unidade de pronto atendimento ou um pronto-socorro geral, né, normal também, de qualquer hospital, público, privado, enfim, né, caso seja geralmente é o público, né, dessa população que a gente está falando aqui. E tem também os prontos-socorros psiquiátricos, que é um pouco menos difundida a informação, se tem menos, né, o conhecimento da existência, e também tem um número menor de serviço que abarca essa possibilidade, mas tem principalmente na cidade de São Paulo, né, no Brasil, o CAISM, que é o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, que fica da Unifesp, né? E ele é um centro de referência nesse atendimento, porque lá eles podem dar uma avaliação, né, primeiro pontual, emergencial, mais especializada. Então, é um recurso, né? Você também fica na Vila Mariana, então a gente sabe que a cidade de São Paulo, grande, né, é enorme, então, mas fica como uma possibilidade, né? Tem o CAPS também, que o CAPS também, assim como o BS, ele é territorial, então tem algum CAPS pertinho de você em algum lugar, seja isso na dimensão São Paulo, Brasil, né, que a gente está falando do SUS, então pensa-se ali também no Sistema Único de Saúde federal, né, brasileiro como um todo, e é, no CAPS tem um acolhimento durante o dia, né? Então, quase o dia todo, acho que é de 7 da manhã às 7 da noite, né? Mas é importante se você checar essas informações também junto ao serviço do território, né, para confirmar se tem um acolhimento lá que você chega, né? E se tem a escuta. E também, né, o CVV, que acho que o CVV é muito mais difundido, né, em termos de informação sobre o suicídio, porque ele é específico, né, especializado, ligação, né, então, de qualquer telefone você pode acessar, ligar, né, que é o Centro de Valorização à Vida. E aí lá a gente tem os profissionais, né, especializados, competentes para atender esse tipo de situação também. Então, né, trouxe aqui algumas possibilidades, mas também lembrando que, infelizmente, né, e aí puxando esse gancho para essa questão, né, que a gente está trazendo em conjunto aqui, sobre as lacunas, né, que existem, porque a gente sabe que o suicídio ele é uma questão urgente, né, ele é uma demanda urgente de sofrimento, e no contraponto, né, na interface ali da urgência, se tem as grandes filas de espera em alguns desses serviços também.
E aí a incompatibilidade, né, dessa urgência com a necessidade do atendimento, que inclusive, né, nessa lei que eu comentei aqui, que foi sancionada em 2019, ela aponta como uma lei para garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente daquelas com histórico de ideação suicida, automutilações e tentativas de suicídio. Abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas do suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial. Então, né, a lei está aí, ela existe. Mas como é que esses equipamentos de saúde, e até mesmo, né, se a gente pensar nessa dimensão no contexto maior do CREAS também envolvido, porque ele também, né, dá esse suporte para pensar nessas violências, nessa tentativa, né, e tudo isso que urge também, né, das questões sociais, como é que dá conta, né, de tamanha complexidade? Então, por isso que é importante, né, essa conversa em rede, a gente chama de intersetorial, de todo mundo articulado para pensar, e ainda assim, algumas, né, situações têm esses furos, essas lacunas que, apesar do profissional saber que é necessário essa demanda, está em lei, e da própria ética profissional, indicar ali esse cuidado psicossocial, seja para o familiar, seja para a própria pessoa e tudo mais, às vezes o serviço não dá conta. Tem a lacuna, tem a saturação de demanda. Então, assim, a partir disso, como que fica o sofrimento do próprio e a angústia do próprio profissional desses lugares que não sabem o que fazer diante da urgência e diante dessa problemática do inchaço. Então, assim, isso aí a gente até aponta, né, junto com essa rede que eu falei, que é uma rede, né, que é intitulada ali também, como oficial, se tem as clínicas escolas e outros lugares que, inclusive, vai ter no final, né, desse vídeo e aqui na descrição, alguns lugares desses como possibilidade também, que às vezes até alivia, né, um pouco essa dinâmica no SUS, né, na questão pública. Então, mas aí como que fica, né, esse profissional? Ele possivelmente vai adoecer também, né, Patrícia? Sim, aí a gente está falando da fadiga por compaixão, né, que acomete principalmente os profissionais da área da saúde. Como que fica, né, você ter a empatia, a pessoa chega, te conta situações horríveis, situações bem difíceis, e como que ele fica para lidar com isso, como que ele fica com aquela impotência, com a impotência de não conseguir resolver, com a culpa de não dar conta de tudo aquilo que vem para ele, né? E aí é onde tem que se pensar que a rede tem que ser grande mesmo e forte. Não adianta esse profissional, o profissional que vai receber essa pessoa com a demanda do suicídio, ele ficar responsável por tudo aquilo que vem para ele. Tem que ser algo Compartilhado, né? partilhado, porque só um não vai dar conta, só um não vai suportar tamanha dor que é. Quer dizer, a rede de apoio que também precisa de uma rede de apoio, né? Acho que essa conversa é tão importante, né? Porque a gente está falando de duas questões, desculpa, da sociedade, né? Que são quase invisíveis por si, que é falar sobre o suicídio e falar sobre a vulnerabilidade social. Então, que bom que nós tivemos esse espaço, longe da gente conseguir, né? Acho que foi só um ponto, acho que é aquela questão do precisamos falar sobre isso. Então, acho que é só para a gente poder pontuar que existem pessoas pensando sobre essas pessoas, existem pessoas querendo ajudar essas pessoas também. Então, a gente só trouxe mesmo para poder conversar sobre o assunto, tornar visível, né, aquilo que é tão invisível, tanto o suicídio como um tabu, hoje talvez menos, porque se fala um pouco mais, ainda pouco, mas já se fala um pouco mais, e sobre esses invisíveis, né, que muitas vezes
a gente deixa eles ali com seus lutos não reconhecidos, né, com as suas dores não olhadas, suas dores não cuidadas. Então, foi muito gostoso essa conversa. Espero que todo mundo esteja gostando, né, dos vídeos que estão sendo produzidos pelo Lelu. A descrição, né, tem os links aqui de alguns lugares, de algumas instituições, que se você está passando por algumas questões da ideação suicida, como a Patrícia falou, do comportamento suicida, ou se você é um profissional, né, que também passa por fadiga por compaixão, qualquer tipo de profissão pode trazer, mas na questão da saúde ela é um pouquinho maior, porque entram as dores humanas. Todos os profissionais que estiverem assistindo esse vídeo, que sentirem a necessidade, procurem, CVV é gratuito, então não paga, tá bom? Então, agradecemos a atenção de vocês. E eu acho que é importante, né, Vanessa, antes da gente encerrar essa conversa, você pontuou agora uma questão muito importante. Toda essa rede que eu falei, ela é gratuita, né, porque ela é do SUS. Então, para além desses, tem outros, né, que são esses da descrição também, que alguns, né, a maioria são gratuitos também, ou a preços sociais, né, alguns. Então, vale a pena se informar, entrar em contato, saber como que é o atendimento, né, mas não deixar, não ficar sozinho, né, isolado na dor. Não deixar de compartilhar com alguém sobre esse seu sofrimento e com alguém especializado, né? É importante também a gente pontuar isso. Porque você pode, né? É importante você saber que você pode ter essa escuta, né? Assim, no sentido de você tem esse lugar, né? É uma garantia, é um direito seu, né? Ter um lugar de escuta do seu sofrimento também. Então, procure. Procurem e continuem assistindo os vídeos da nossa série sobre suicídio e seus contextos. Bom, muito obrigada por essa conversa. Obrigada. Espero que a gente possa ter ajudado aí, de alguma maneira. E pensar em políticas públicas, né? Sempre, sempre. Na ampliação. We can all start again.